O exatamente. Bergoglio passou por isso na Argentina, né? O Vaticano mandou ele tirar os padres das favelas e depois mandou ele calar com relação aos padres que foram mortos e torturados. E ele entrou numa crise danada. E ganhou a confiança, né? Tanto que foi eleito Papa. Só que ele já tinha passado por um problema de consciência profundo com esse silêncio imposto pelo Vaticano a ele, né? Ele se sentiu conivente, ele entrou em retiros, fazia meditações, ficava sozinho muito tempo pensando naquilo. Na hora que ele foi, eu imagino, na hora que ele foi eleito Papa, ele falou: agora quem manda sou eu, não vou mais violar minha consciência. E aí começou a fazer a estreia como Papa indo para a África, já foi uma novidade enorme, né? Sim, esse Papa é bem fora da curva, né? E denunciando as empresas, os bancos, a cobiça das grandes empresas multinacionais europeias. Tanto que na primeira viagem dele, quando ele voltou, a irmã dele sofreu um acidente na Argentina e morreu, né? Com o marido e 2 filhos. Parece que um caminhão atropelou o carro deles. E aí ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não ia durar muito tempo. Foi como um E tá, aviso para ele, né? e tá aí até hoje, né? Outro dia, Causou um dissidência. e Causou... outra coisa, né, Eduardo? Tem que se considerar uma coisa também, né? O poder da igreja, da estrutura da igreja, né? E ele tem que se expressar completamente fora disso, a pressão que ele sofre, né? Porque não é brincadeira, né? Não é Ele brincadeira. trabalha com muitas máfias, né? Exato, Muitas exato. máfias, muito dinheiro também. Banco do Vaticano, parece que ele já aposentou um cardeal lá que é responsável pelo banco. O cara está Ah, respondendo sim, por justiça, né? Teve uma coisa assim. sim, Tanto teve, teve. que, tanto que o anterior pediu o boné e foi embora, né? Exatamente. Da Zica, Eu né? acho que a primeira, não é a primeira vez, mas eu acho que simultaneamente, inclusive outro dia ele falou que estava pensando também em pegar o boné dele, né? E E largar, né? vai ter um asilo de papas lá, vivo e mais um outro. Então a pressão é muito Quem grande, né? sabe ele vira um conselho papal. Talvez seja melhor do que um Exato. papa só. É. Porque a tradição, né? Eu comentei outro dia numa live aí, a tradição é uma palavra meio carregada de coisas negativas, porque você tem uma repetição, mesmo que aquilo é errado, é absurdo, não há questionamento mais e você simplesmente repete. Você vê, por exemplo, as vaquejadas, você vê festival, os caras correndo atrás de touro lá na Espanha. A tradição é umas coisas assim terrível. A estrutura da igreja é o cerne das coisas tradicionalista, né, de manter a estrutura. E ela se envolve, ela forma uma dupla complicada quando se une com a política, e a igreja foi essencialmente política, apoiando a invasão de países, colonizações, etc, etc, etc. Então, é um poder gigantesco que ele tem para administrar, né? Então, para te trazer qualquer novidade, às vezes as pessoas falam, mas por que ele isso, por que não aquilo? Eu disse, olha, não queira estar no lugar dele, porque o pouco que ele faz já é sofrendo uma pressão enorme, né, Eduardo? Com certeza. Agora, é aquela coisa, a igreja ganhou esse poder todo por ter se institucionalizado, porque antes de se institucionalizar, eles eram perseguidos. Era a prática Exato. cotidiana, né? Era a prática cotidiana, todo mundo é irmão, não tem escravidão, outra visão de mundo, eles eram subversivos, né? Até que a Roma estava em decadência, o custo de perseguir os cristãos era muito grande. Aí o Papa chamou o patriarca de Roma lá, houve até um problema, porque não queriam deixar ele ir, dizendo que era armadilha. Mas aí chamou o patriarca de Roma, e dessa reunião saiu o primeiro Papa e o primeiro imperador romano cristão. Né? E aí a igreja começou a ser usada para abençoar a guerra, as invasões, a escravização dos povos. Né? E foi ganhando esse histórico. Exatamente.